Você foi criado para adorar. E a música é uma das formas. Louvor, seja com a música ou não, é uma das principais formas de adoração. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Eu não quero Isso aqui é uma igreja organizada, ordenada. Foi me dada a oportunidade para pregar. E essa aqui é uma igreja que preza pela palavra. Nosso pastor nos mostra isso. Temos muitos mestres. Mas o culto é dele, tá, querido? O culto é dele. Ele não segue regra. Ele não segue cartilha de ninguém não, tá? Eu já participei, eu tive o privilégio, creio que muitos aqui já tiveram, de participar de culto que pregador não conseguiu pregar nada. Era um congresso, teve muita palavra, mas naquela noite, eu era adolescente, estava na galeria lá em Corumbá. Eu estava na galeria, perto de uma janela. Tinha uma menina, um adolescente do meu lado na janela. Estava cantando o hino da harpa. E aquela menina já estava sendo batizada com o Espírito Santo e falando em línguas. Tá difícil, mas vamos lá. Mas se o fogo pegar aí, querido, não esquenta não. Aqui nunca vai deixar de ter palavra. Nunca vai deixar. Você está sendo alimentado aqui há 3 anos. 3 anos e meio. E você vai ser alimentado cada vez mais aqui de palavra. Quando você estiver aqui, você não vai ficar com fome de palavra. Mas pode ser, não sei se é hoje, mas pode ser que tenha um culto que ele fale, não, hoje eu vou falar pessoalmente e de outro jeito. A leitura que eu vou fazer é um pouco extensa, então eu quero te convidar a você tomar seu assento. Êxodo capítulo de número 32. O tema que nós escolhemos para esse final de semana especial foi em acordo com o tema da igreja, compartilhando e multiplicando o louvor e adoração. Onde o pastor Renato Zanri, muito conhecido de muitos aqui, ele veio com a mensagem e nós pegamos como base o versículo tema do nosso ano. Atos 9:31, e as igrejas da Judéia, Galiléia e Samaria se multiplicavam. As igrejas da Judéia e Samaria eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Onde o pastor Renato Zanri falou aqui sobre a edificação de uma vida de louvor e adoração, usou como sinônimo, como referência para isso, a adoração que era feita lá no tabernáculo, no antigo concerto, através do incenso, que o sacerdote tinha que todo dia queimar o incenso. E o Renato, ele veio nos mostrar como é que esse incenso era produzido, e através disso traçou um paralelo. Como que a nossa vida de edificação, de uma vida de adoração, melhor dizendo, é edificada. Hoje de manhã a missionária Josi veio com a questão da multiplicação dessa vida de louvor e adoração, usando lá o texto de João, capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós queremos nos convidar para o fechamento do raciocínio final que traz esse versículo, que traz o tema da nossa igreja, sobre andar no temor e como isso tem a ver com a nossa vida de adoração. Êxodo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres,
e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Vamos lá para o versículo 15 agora, por gentileza. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Eu insisto, você foi criado para adorar a Deus. E hoje de manhã nós ouvimos uma palavra que a tua primeira missão, a partir do momento que você reconhece Jesus como teu Salvador, passa a caminhar com Ele, fazer parte de uma igreja, da igreja do corpo místico de Cristo, a igreja espiritual do Senhor, não só da de família. A partir desse momento a tua primeira e maior missão é adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Para que o homem pudesse adorar, Deus fez o homem com um terceiro elemento. Quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, Ele forma o corpo do homem do pó da terra, faz aquele molde, sopra nas narinas o fôlego de vida. Quando Ele sopra o fôlego de vida, a Bíblia diz que o homem passa a ser uma alma vivente. Então eu e você somos uma alma. Mas quando Deus sopra nas narinas do homem, o homem passa a ter vida, ele passa a ser uma alma vivente, porque vem o Espírito. Deus coloca através desse sopro um Espírito no homem, um terceiro elemento, que foi colocado ali justamente para a adoração. A adoração a Deus envolve o contato do Espírito do homem com o próprio Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso número 17, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que se ajunta com o Senhor, torna-se um só Espírito com Ele. Mas isso depende da direção do próprio Deus. A adoração do homem depende do contato com Deus. O homem só consegue adorar a Deus se fizer contato com Deus, se tiver a presença de Deus, se tiver a direção de Deus. João capítulo 16, nos versos 13 e 14, Jesus disse que o Consolador viria, Ele falaria do que era dele, do que era de Deus, e guiaria-nos em toda a verdade. Mas antes Jesus tinha dito para aquela mulher lá em Samaria, que aqueles que adorariam a Deus, adorariam em espírito e em verdade. Ou seja, nós temos um espírito para fazer contato com o Espírito de Deus, não é através da carne, não é através da alma, e assim nós podemos adorar. Mas a adoração verdadeira só existe quando ela é feita para Deus, em contato com Deus. Se a adoração do homem não for para Deus,
não vir a partir do próprio Deus, do Espírito Santo que vem morar em nós a partir da salvação, do ato da nossa conversão. A adoração do homem, ela é transmutada, ela sofre uma transmutação. Transmutação, quando eu estava meditando essa palavra, veio essa palavra na minha cabeça, sabe que palavra não é uma palavra comum. Quantos já ouviram falar dessa palavra transmutação? Quantos já ouviram? Erga a sua mão, por favor, só para ver. Veja, são poucas pessoas. Não é uma palavra de uso comum. Essa palavra é de uso das ciências naturais, principalmente biologia, física e química. A transmutação é a palavra que era utilizada antes da teoria da evolução, usar a palavra evolução para indicar que uma espécie deixou de ser uma espécie e passou a ser outra. Antes do Darwin, a palavra usada era essa, transmutação. Existem apenas um par de cromossomos a mais em um chimpanzé do que tem num ser humano. No núcleo da célula de um chimpanzé tem 24 pares de cromossomo, no núcleo da nossa célula tem 23. A diferença ali é de 1,2%. Mas pensa, lembra, todo mundo já deve ter visto um chimpanzé. Olha o que é um chimpanzé, olha o que é um ser humano. Ou seja, quando o chimpanzé passa, se isso for verdade mesmo, ele passa a ser um ser humano, você tem uma mudança total. Não existe mais chimpanzé. O que existe é ser humano. Isso é transmutação, não é uma transformação qualquer. Quer ver? Só vou usar um exemplo, por favor, não me entenda. É só para entender bem o que eu estou querendo dizer. Hoje a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo cirurgia de troca de sexo. Infelizmente, isso aí a ciência está fazendo. Mas um ser humano de um sexo que passa por outro sexo deixa de ser ser humano? Não. Sofreu uma transformação radical, mas continua a ser ser humano. Mas um chimpanzé ao virar ser humano, ou um ser humano virar chimpanzé, não tem mais um, não tem mais outro. Outro exemplo de transmutação para ficar bem claro, na fissão nuclear, que é a forma de geração de energia nuclear através de urânio, principalmente nas bombas atômicas ou nas usinas nucleares. Ali o que acontece é o seguinte, o átomo de urânio, o seu núcleo se desfaz, a partícula de urânio, aquele metal, se desfaz. E nessa decomposição ele libera energia e ele passa a ser átomos de bário, átomos de criptônio e outros, chega até a ser 30 e poucos novos produtos que não tem mais urânio a partir desse momento. Isso é transmutação, diferente de quando você queima carvão, por exemplo. O carvão tem carbono, junta com o oxigênio do ar, vira gás carbônico, mas o gás carbônico ainda tem carbono e tem oxigênio. Não estou querendo dar aula de química, não. Estou querendo só que vocês entendam o que o pecado fez com o ser humano. Quando o ser humano pecou. Ele foi criado para adorar. Para isso Deus colocou um espírito nele. E esse espírito era para ter contato com o Espírito de Deus. E a partir daí a adoração para o único e verdadeiro Deus acontecer. Quando o ser humano peca, o Espírito de Deus passa a não mais habitar no homem. Gênesis capítulo 6, verso 3, o próprio Deus diz: o meu Espírito, na versão tradicional está não contenderá. Mas o sentido ali não é contender, o sentido é permanecer, é habitar. Deus está falando ali, o meu Espírito não mais permanecerá no homem, não mais habitará. Por quê? Porque diz Isaías, no capítulo 59, versículo de número 2, que a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. A nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem os olhos dele. Nos afasta dele de uma maneira que ele não consegue nos enxergar. É isso que o pecado faz, então não tem como a adoração genuína e verdadeira permanecer. Por isso eu digo que é mais do que uma simples transformação que o pecado faz. O pecado faz uma transmutação na adoração. Ontem a palavra e hoje de manhã vieram no sentido de construção. Agora eu quero vos chamar um sentido de prevenção. Prevenção, para a gente não sair da nossa condição essencial, a razão maior da nossa existência, adorar a Deus.
O que gera o pecado? Como o pecado entrou no coração do homem? Voltemos lá para o jardim. A serpente propõe uma vaidade ao coração de Eva. Você vai ser igual a Deus, que é transmitida a Adão. A partir do momento que a vaidade entra no coração, o temor vai embora. A vaidade, ela tira o temor no sentido de respeito, de honra, de prioridade. A vaidade faz com que a prioridade, que nos faz o nosso objeto de adoração, ou o nosso alvo de adoração, melhor dizendo, passe a ser a nós mesmos. Então, o temor do Senhor é necessário para quem quer continuar sendo adorador. Se não tiver temor, não vai ter adoração. E essa história aqui do bezerro de ouro mostra o quanto a falta de temor a Deus faz com que a adoração seja transmutada, seja transformada em algo que não tem nada a ver com aquilo para o qual Deus criou o ser humano. Moisés está lá na sua, acho que se não me engano, terceira subida ao Monte Sinai. Demora 40 dias para descer. E o povo fala assim, ó, o que aconteceu com esse Moisés? Quer dizer, ele passou, era para ser 40 dias, mas passa de 40 dias. E esse povo já começa, cadê Moisés? Faz o outro Deus para nós. Sinais que evidenciam a transmutação. O primeiro sinal que eles mostram para nós: esquece rápido do que Deus fez. Esquece rapidinho. O Salmo de número 106, verso de número 13, diz que eles esqueceram rapidamente do que Deus fez. Gente, fazia apenas 3 meses, ou pouco mais de 3 meses, que eles tinham acabado de ver as pragas, tinham acabado de ver o mar se abrir, saíram do Egito. Quem era escravo saiu com muito ouro na sacola, recebeu muito ouro, viram um monte fumegar, ouvir a voz de Deus falar com Moisés, e passa 40 e pouquinhos dias lá em cima do púlpito. Faz outro Deus para nós aí, que esse Deus aí esqueceu de nós. Isso é um sinal de que a adoração já foi transmutada, transformada, mudada por outra coisa que não existe mais. Segundo sinal: a troca do que é precioso pelo que é vil. Esse povo sai com ouro. Pensa, veja bem, escravos, foram humilhados, foram massacrados. Quando Moisés foi falar com o Faraó falou que o quê? Esse povo quer sair para fazer festa no deserto? Esse povo precisa trabalhar. Aumentou as cargas deles, eles tinham que construir tijolos, e agora não ia ter nem mais a palha que os egípcios traziam. Vocês mesmo vão colher as palhas e vocês vão fabricar os tijolos. E depois Satanás, Faraó, que é a representação de Satanás nessa história. Faraó começa a brincar com Moisés. Vem uma praga, tá, pode ir. Depois, não vai não, pode ir, não vai não. E o povo lá, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Quando eles vão sair, Deus fala, pode pedir ouro para todo mundo. Deus mata o primogênito de todo mundo. Nessa hora ninguém quer nem saber de ouro, só queria saber de chorar pelo filho que morreu. Porque a hora que um filho morre, Deus me livre, eu acho que não tem mais nada nesse mundo que possa ter valor. Entregaram ouro para esse povo, e esse povo sai com a sacola, com o jumento carregado de ouro. Justo pagamento divino, indenização por 430 anos de escravidão. Saíram indenizados, melhor que a justiça trabalhista brasileira. Indenizado. E mais, esse ouro também tinha um outro propósito, que Deus não nos dá nada só para nós. Ele nos dá para que nós possamos adorá-lo. Esse ouro, como os irmãos sabem, seria utilizado depois na construção do tabernáculo e nas peças do tabernáculo. Ou seja, esse ouro tinha um duplo propósito. Um era realmente prosperar aquele povo que era escravo, mas o outro propósito era adorar a Deus com a construção de um espaço, de um lugar, de utensílios para adoração. Mas o que eles fazem? Eles pegam esse ouro precioso que Deus deu para eles de graça. Pensa, pastor Barbosa, eu chegar na sua casa, ó, você tem ouro aí? Dá aí para mim, dá uma bacia de ouro para mim, dá. Rapaz, nem o pastor Osés, com todo o amor que ele tem, ele vai fazer isso para mim.
Mas eles chegam, vizinho, dá ouro, vizinho, sai cheio de ouro. Aí, no primeiro momento, vamos fazer um Deus. Toma isso aqui. Não, Arão fala assim, faz Deus para nós. A referência que eles tinham era o Egito, né? Que se adorava boi, se adorava sol, se adorava lua e construía imagens. Arão fala, traz ouro para nós. Arrancaram ouro de filho. E até as crianças, vejam que até os filhos foram abençoados. Que fala, que Arão fala, que eles trouxerem, tira a orelha que estão nas vossas mulheres, o ouro das esposas, dos vossos filhos e das vossas filhas. Pega aquilo que era precioso para eles e para Deus, para investir num objeto de adoração, numa imagem. Segundo sinal, troca do precioso pelo que é vil. Deus fala para Jeremias no capítulo 13, se você trocar o que é vil, fazer o contrário, pelo que é precioso, então você será a minha boca. Ei, fazendo um parênteses, a nossa boca é um dos nossos principais instrumentos de adoração ao Senhor. Tira o que é vil daqui, e essa boca vai ser um instrumento de louvor e adoração ao Senhor. Terceiro sinal, sincretismo, mistura. Olha o que acontece. Arão faz o bezerro, faz um altar para o bezerro, aí faz um outro altar para Deus e fala, amanhã vai ter festa ao Senhor. Aí fala o texto que no outro dia cedo eles vieram, fizeram festa para Deus e depois começaram a dançar, a cantar para o bezerro. Olha a mistura. Isso te lembra algumas coisas? Tipo assim, uma cantora que vai cantar no carnaval, aí chega, paga para cantar no carnaval, chega lá no meio, começa a querer falar de Jesus, aí vira chacota, a outra vem e fala que o Apocalipse vai ser macetado. Olha a mistura, olha a mistura, olha o sincretismo. Ou então, vamos falar daqui? De nós. Às vezes a gente vem, chega aqui, chora num trabalho como esse, pula, canta, salta, mas amanhã está fazendo as mesmas coisas que desagrada a Deus, que fez a semana passada. Quarto sinal de que a adoração já foi transmutada: hipocrisia. Tem até aparência, faz até barulho. Veja que quando Josué e Moisés chegam no acampamento, Josué de longe já ouve e fala, opa, tem canto de guerra aí. É barulho de quem ganhou uma batalha. Esse barulho aí, olha o barulhão, olha o canto, olha. Aí Moisés fala, não, um tentando ajudar o outro, não, isso não é canto de guerra, nem de vencedor, nem de vencido. Eu só ouço um canto. Moisés com mais discernimento, mais experiente, é barulho do que canto, eu escuto o canto, mas isso não é canto de guerra. Moisés, como um ministro mais antigo, experiente, falou, não, isso aí não é canto de guerra. É canto, mas não é de guerra. Nós temos que ter esse discernimento, viu? Hoje a igreja precisa ter esse discernimento, que nem sempre o que parece canto de vitorioso é canto de vitorioso. É simplesmente canto de quem já está com uma adoração transmutada, transformada. E mais, o caráter. Quando Moisés chega e cobra Arão, Arão era o sumo sacerdote. Ainda não tinha sido consagrado como sumo sacerdote, mas era um líder ali, braço direito de Moisés. Quando Moisés chega para cobrar Arão, Arão faz igual Adão, né? Igual nós fazemos, né? Foi fulano que me influenciou, foi Beltrano. Moisés, você sabe, esse povo é obstinado, é duro. Falaram para mim, faz um Deus para nós, que esse Moisés está demorando. Aí eu pedi ouro, eles me deram, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Só que o versículo mais para cima fala que ele formou o bezerro. Ó, do jeito que ele se desculpa para Moisés, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Quando a adoração do ser humano já está transmutada, o caráter também dele já está transmutado faz tempo. É igual Adão. Foi a mulher, Senhor, que o Senhor me deu. Foi a serpente, Senhor. O Senhor fez ela muito astuta, muito esperta. E não fazem como Davi. Pequei. Onde é que acontece essa transmutação?
Enquanto a fissão nuclear acontece num reator nuclear, essa transmutação, essa deterioração, essa transformação da adoração em outra coisa, ela acontece aqui, ó, dentro do coração do homem, dentro da alma. É o que Pedro fala para Ananias, quando ele vai cobrar Ananias em Atos capítulo 5, verso 3. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? É o que Satanás fez com Eva, encheu o coração, não foi só a mente. Enquanto está aqui, você ainda está pensando, você ainda está processando, você ainda está... Mas a hora que chega aqui, na alma, no coração, aí a adoração vai ser deteriorada, transformada, corrompida, como quiser. Jesus falou que do coração do homem procedem os adultérios, os roubos, os furtos, toda a maldade. É do coração que vem. Ou seja, aqui dentro, né, no lugar onde acontece a transformação do adorador, já foi estragado. Aí não tem como sair adoração. De uma mesma fonte, diz Tiago, não sai água doce e salgada, ou doce e amarga. Não sai água limpa e água suja. Não tem como sair adoração genuína de um coração que já está apodrecido. Por mais lindo que sejam os acordes, por mais lindo que seja a pregação, por mais homilética que tenha, é simplesmente como um sepulcro caiado. Que era aquele sepulcro com uma lápide branca muito bonita, mas lá dentro o que tem lá embaixo? É no coração, querido, que acontece essa transformação do nosso principal razão de existir, que é a adoração a Deus. E como é que acontece isso? Arão nos mostra o modus operandi, em latim, o modo de operação que isso acontece. Pega-se o que é precioso, o ouro, a sua vida, o seu tesouro, e joga no fogo. Desfaz, forja, faz outra coisa daquilo. A gente pega, nossa, porque o ouro, o fogo, a função era o quê? Só amolecer para depois poder moldar de outra forma. Então a gente pega a nossa vida, a gente pega esse tesouro que tem aqui dentro. Disse Paulo que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. A gente pega esse tesouro, joga ele num fogo estranho, aquele fogo de Nadab e Abiú, filho de Arão, que depois morreram porque foram incender o incensário com ele. Joga num fogo estranho isso aí e molda, faz outra coisa da vida. Sei lá, faz alguém de sucesso, onde o sucesso é o objeto de adoração agora, é o alvo da adoração. Sei lá, faz alguém de muitos relacionamentos, onde o objeto de adoração agora é uma vida de casos. Sei lá, faz desse valor aí um dinheiro, uma fortuna, porque o objeto, o alvo da adoração agora é o dinheiro. Joga no fogo, desconstrói, remove os marcos antigos, como diz o autor do Provérbios, e faz outra coisa. É assim que a gente deixa de cumprir com o nosso propósito de sermos adoradores. Caminhando para o final, mas como evitar isso? Como evitar que a nossa adoração seja transmutada? Como evitar que a gente saia do papel original para o qual eu e você fomos criados? Tem como evitar isso? É claro que tem. Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O inimigo está aí, rugindo como um leão. Não é um leão, ele é lobo, ele é cobra, mas ele não é leão. Rugindo como um leão, fazendo barulho, buscando a quem possa tragar. Mas conosco está o leão da tribo de Judá, que com apenas um rugido faz esse leão, esse falso leão fugir igual um gatinho, gritando. Primeiro, como você evita? Conheça e principalmente cumpra a palavra. Não basta conhecer. Tiago fala que quem apenas conhece, mas não pratica, ele ouve, mas se perde. Tipo assim, ele fala, você vai da frente do espelho e de repente você está com um exemplo bem bobo, tá? Mas para vocês entenderem, ficar bem claro. Eu gosto de ser bem didático.
Eu fui professor muitos anos, eu gosto de ser bem didático. Você vem para a igreja, você está com um caroço de feijão. Você jantou de vinho, escovou dentro, está caroço de feijão. Aí você chega na frente do espelho, você olha no banheiro, tem um caroço de feijão. Se você não arrancar ali, você sai, você vem para cá e você vai subir para cantar aqui, todo mundo vai ver seu caroço de feijão. Por quê? Porque você esqueceu, você não está vendo. Você não está mais vendo o seu defeito. É o que a palavra faz conosco, gente. Como um espelho, ela mostra para nós quem nós somos e quem nós devemos ser. Faça como Jesus, que nos deu exemplo em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado. Na última tentativa de Satanás, levou para um alto do monte, falou, vou te dar o mundo inteiro se você se prostrar e me adorar. Jesus fala, vai Satanás, porque está escrito, está estabelecido, é princípio, é irrevogável, é fundamento, não se muda, não se transforma isso em pão, é uma pedra fundamental. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Queridos, está escrito, está estabelecido. Não adianta querer transformar pedra. Isso aqui representa a pedra. Quem é a pedra fundamental? Jesus, Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Não adianta querer transformar a pedra em pão para saciar teu prazer, tua necessidade, seja lá o que for. Não vai. Você não vai viver. Segundo, assim, eu não quero chover no molhado, eu sei que os irmãos sabem disso, é só para a gente relembrar. Tenha intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus. Não, como diz a música lá, se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Chama, Ele está. Jesus falou, eu vou estar com vocês. Parece que Jesus falou isso, a gente não acredita, mas é verdade. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas precisa buscar essa intimidade. A Bíblia fala que, vamos voltar lá no começo? Para adorar tem que ter contato com Deus, né? Se juntar com Deus, se tornar um espírito. Ou seja, isso é o quê? Se tornar intimidade. Tem que ter intimidade, tem que buscar essa intimidade. Não precisa de intermediário, igual aquele povo estava esperando Moisés. O problema é que o povo estava olhando para Moisés o tempo todo, não estava olhando para Deus. Quando Moisés desaparece por um pouquinho mais de tempo, como eles não conheciam Deus, conheciam Moisés, vai querer criar outro Deus. É o que acontece conosco, não precisa de intermediário mais. O véu foi cantado aqui, o véu rasgou. Entra lá, é 24 horas aberto, 24 horas, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano, e até 366 se o ano for bissexto. Entra lá, busca essa intimidade. Fala com Deus como quem fala com o seu amigo. Às vezes a gente fica querendo orar igual o pastor Zé Roberto ora, igual o pastor Zé Viana. Gente, não é isso. Graças a Deus, porque eles sabem orar, são homens de oração. Tem palavras de oração que nos orienta, que nos ajuda e que toca o coração de Deus. Mas não é isso que toca o coração de Deus. É um coração quebrantado e contrito, sincero. É com sinceridade. Deus, eu estou aqui, eu não sei nem o que falar para o Senhor. Não sei, eu sou assim mesmo, eu faço isso, faço aquilo, mas eu quero mudar, me ajuda. Isso é intimidade. Você não abre a porta da sua casa para qualquer um, abre. E quando você abre para alguns, você não deixa chegar no seu quarto, deixa. Você não deixa chegar muitas vezes na sua cozinha, deixa. Quem que você deixa chegar? Só os íntimos. Assim mesmo é o coração. Assim mesmo é o coração. Você só abre para quem você tem intimidade. Terceira forma de evitar a transmutação da adoração: cinja a espada da verdade e mata a idolatria. Nos versículos de número 30, fala que, versículo de número 26, Moisés convoca os levitas: venham a mim. Então se ajuntarem todos os filhos de Levi. E disse-lhes aos levitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu próximo. Ei, não sou eu não, tá? Está aqui na sua Bíblia, é só você ler aí, Êxodo capítulo 32.
Por quê? Os levitas mataram 3.000 naquele dia. Por quê? Porque idolatria não tem assunto, não tem negócio. Porque a idolatria, queridos, ela é adoração também, mas é uma adoração transmutada, desviada do seu foco. Romanos capítulo 1, Paulo querendo falar como que a humanidade depois que caiu passou a adorar. E nos versículos 24, 23 e 25 Paulo fala que eles transformaram a glória de Deus em símbolo de imagem, de animal, de homem. Transferiram a glória que era de Deus para o homem, sim, para o próprio ser humano. E passaram a ser adoradores de si mesmo. Está lá em Romanos capítulo 1. Essa nossa idolatria tem que ser... Depois vocês assistam a palavra da missionária Josi de hoje de manhã, quando for postado nas redes, que ela é uma introdução, na verdade essa aqui é uma continuação da dela, e ela falou bastante sobre isso, e frisou muito bem. Às vezes a gente acha assim, não, mas eu não adoro santo, não adoro ídolo, não adoro... Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus na sua vida, tá? Não precisa ter uma imagem de escultura, não. Desde que aquele lugar toma o lugar de Deus, é seu filho, é sua mulher, é seu dinheiro, é seu trabalho, é seu carro, é qualquer coisa. Se tomar o lugar que é de Deus no seu coração, na sua vida, já é idolatria. Desculpa a franqueza aí, mas qualquer coisa pergunta para a Josi. Ela falou bem sobre isso hoje de manhã. Mata a idolatria, não tem acordo, não tem negócio. Se for preciso até largar o trabalho, não estou falando ninguém largar o trabalho, mas se aquilo ali está tirando o seu contato com Deus, está atrapalhando a sua adoração, deixa. Se você está no começo de um relacionamento e está vendo, uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, Edvardes, como que eu sei que o meu relacionamento é aprovado por Deus? Ele estava começando um namoro. Falei, veja se você, a partir desse relacionamento, está se aproximando mais de Deus. Tá? Sua vida com Deus está crescendo? Ele largou da menina. Não tem culpa nenhuma nisso, mas ele largou. E o último, arrependa-se. Se você sente que a tua adoração está transmutada, você já não está mais adorando o único e verdadeiro Deus, não está cumprindo com o seu papel, a sua razão principal de existir, arrependa-se. E volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Eu sempre que li esse texto, eu sempre fiquei assim, a gente tem isso, né? Não sou só eu, não é possível que eu sou o único que cometa esse pecado. E às vezes li alguns textos na Bíblia e achar que Deus é assim, ele não foi totalmente, não é que ele é injusto. Longe de mim fazer uma blasfêmia dessa, mas parece que Deus não foi totalmente injusto. Porque na minha ignorância, eu achava que Arão tinha que morrer também. Não sei se vocês acham isso. E aqueles mais radicais como eu vão pensar, mas o povo, ele estava sozinho contra o povo. Não importa, tinha que morrer por amor à causa de Deus, à obra de Deus. A gente tem esses pensamentos às vezes, né? A gente tem essas coisas. Sabe o que é interessante? Deus não mata Arão. Depois Moisés vai lá e consagra Arão e seus filhos, sumo sacerdote e sacerdotes. E depois lá na frente tem uma rebelião de uma família de levitas, a família de Coré, se rebelam contra Moisés. O próprio Deus fala para Moisés, põe esse povo na tenda da congregação e vou mostrar quem que está confirmando você e Arão aqui. O povo está revoltado com Moisés e com Arão. Vou confirmar para vocês quem que está no comando aqui. Colocou todos eles na porta da tenda. Se a terra abrir a boca e engolir, pensa isso, a terra abrir a boca, engolir prédio, engolir as tendas, engolir todo mundo, é porque Deus está com Moisés. O próprio Deus faz esse teste para o povo ver. E acontece, a Bíblia fala que abre uma cratera, cai Datã, Coré, Abirão, com as tendas, com os bichos, com as esposas, cai tudo, a terra engole tudo. Só que o povo, em vez de olhar isso e reconhecer que o Senhor é Deus, não. No outro dia o povo estava querendo matar Moisés e Arão. Aí Deus ficou revoltado. Aí Deus ficou bravo. Deus ficou irado. Fui eu que fiz, fui eu que falei. Aí saiu uma praga no meio do povo. Morre uns 14.000 e tanto. O que Moisés faz para parar a praga? Arão, corre lá no tabernáculo, acende o incensário de adoração. Vai, Arão, corre, porque senão vai morrer todo mundo. Esses milhões de pessoas aqui vão morrer tudo. Arão corre, acende o incensário, sobe o cheiro do incenso diante de Deus, e a praga cessa.
Sabe quem fez isso? O sacerdote, que na minha opinião tinha que ter morrido. Mas ele acende um incenso e evita a morte de muita gente. Por que Deus não matou Arão também? Deus em algo em Arão, que talvez não esteja nem bem claro na escritura, mas ele é Deus, não tem que dar satisfação para mim e você. Deus viu algo no coração de Arão, diferente daqueles outros 3.000 que os levitas mataram. E porque Deus viu isso, Arão foi consagrado. Arão depois intercede pelo povo. Cometeu outras falhas depois, mas os seus filhos continuaram. Eleazar continua ali acendendo. Seu neto Finéias continuou ali acendendo o incensário. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é assim. Se você acha que não está mais cumprindo o seu papel de adorador, se arrepende. Sabe por quê? Porque Ele vai olhar o que está dentro do teu coração. E os planos e propósitos que Ele tinha para você, enquanto adorador, continuam de pé. Ele é o Deus que ergue do monturo necessitado. E eu quero te convidar a ficar de pé para a gente encerrar, com a permissão da direção da igreja. Equipe de louvor, sobe aqui por favor comigo. E eu volto lá no começo para encerrar. As igrejas da Judéia, Galileia, Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor. Quando a Bíblia fala em andar, seguido de alguma característica, ela não está falando de deslocamento físico. Igual ela fala, aí andou a escrava egípcia lá, Agar, saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Aí é deslocamento físico. Quando a Bíblia fala andar, por exemplo, João vai falar lá na sua primeira epístola, vai falar que todos aqueles que o amam têm que andar, que são discípulos de Jesus, têm que andar como Ele andou. Como é que Jesus caminhava? Não é esse espaço físico. Quando a Bíblia fala em andar aqui, nessas situações, como essa daqui, andando no temor, está falando de comportamento, está falando de atitude. Ou seja, nós temos que viver uma vida de temor. Nós temos que fazer o que eu uma vez recebi um livro emprestado de um irmão, muitos anos atrás, um livrinho pequenininho assim, que o título era Abrace o Temor do Senhor. Eu achei muito propício, porque abraçar tem um sentido assim de acolher, sentido de envolver, sentido de priorizar, porque você não abraça qualquer pessoa, não é? Tem no sentido também de se agarrar quando você está afundando, abraça alguma coisa lá, uma placa de madeira, para você não afundar. Abraça o temor do Senhor. Se nós andarmos no temor do Senhor, a nossa adoração jamais será transmutada. Nós jamais deixaremos de ser adoradores. Você nasceu para adorar.